Olá pessoal, muito boa noite. Hoje a gente veio conversar com vocês a respeito das, dos vazamentos aí, e em específico com a nova parceria que o Intercept fez com a revista Veja. É importante a gente ressaltar uma questão que lá atrás a revista Veja ela teve um papel muito deplorável com relação a essa questão do lado que ela tomou. Até porque a gente não pode deixar de relembrar todo o papel que ela fez com relação não só na criminalização do PT, né, como na questão do ex-presidente Lula. E isso é uma coisa que ficou muito evidente, né? As acusações, o, o estar do lado de, né, estar ou algum lado. E é importante a gente ressaltar isso porque houve muitas conjecturas aí com relação à questão por que o Intercept está se aliando com Veja, Folha. Até porque tem o seguinte, né, minha gente? Esses jornais e revistas, eles ainda constituem uma parcela muito grande da população brasileira, que ainda tem nessas revistas e jornais a questão não da credibilidade, porque a credibilidade desceu, baixou demais, mas ainda são jornais de grande porte e que, quer queira, quer não, tem uma penetração muito grande a nível social. E com relação a isso, a gente trouxe aqui algumas questões. E eu quero até começar com relação a essa questão da Veja, até por conta do seguinte. Aspas. A Veja sempre foi e continua a favor da Lava Jato. Jamais seremos condescendentes quando as fronteiras legais são rompidas, mesmo no combate ao crime. Caso contrário, também seríamos a favor de esquadrões da morte e justiceiros. O que eu interpreto com relação a essa questão? A Veja, por si só, né, ela quer retomar aí o seu papel de grande mídia, né, de reportagens e de furos e de seriedade com relação a trabalho de imprensa. E isso eu coloco como um ponto que aí é a sociedade que vai avalizar, é a sociedade que vai estar colocando aí se acredita ou não nessa nova empreitada que tanto o Veja como Folha começaram com o Intercept. Até porque as informações, os vazamentos são legais. Os repórteres das devidas meios de imprensa checaram e viram que de fato são legais. Então não tem o porquê, né, duvidar. Eles não têm porquê duvidar. Algumas empresas já duvidaram. O Intercept disse que fez contato com a Globo, mas a Globo também não respondeu, né? Então são situações onde você vê que tudo isso tem uma condição aí muito ampla com relação à questão da informação da mídia. E para a gente dar continuidade, eu quero colocar aqui a questão que a reportagem coloca, né? A revista tratou o Sérgio Moro como um herói nacional várias vezes em suas capas. Agora reconhece a conduta do juiz era bastante problemática e que conduz com o processo do Lava Jato não se deu de acordo com a lei. Isso a gente já vem discutindo há muito tempo, que a coisa não cumpriu os ritos normais da lei. Mas as pessoas entendem que os fins justificam os meios. De fato, não.
Então, os fins não justificam os meios. Você combater o crime com outro crime, o negócio fica ruim, né? Então, não dá para você ter esse tipo de comportamento, porque é uma coisa que não condiz com a realidade da justiça. Esse é o fato. Fica evidente que as ordens do então juiz eram cumpridas à risca pela promotoria, pelo Ministério Público, e que ele se comportava como parte da equipe de investigação, uma espécie de técnico do time, não como um magistrado imparcial. A gente sempre colocou essa questão da imparcialidade. As pessoas sempre nos questionaram com relação a isso. A questão da imparcialidade é uma coisa que tem que ocorrer. Socialmente falando, o juiz ele não está alheio a tudo que acontece no país, na questão das informações, enfim, ele não está alheio a isso. Mas na hora de você julgar alguém, você tem que julgar na base dos processos, naquilo que está contido no processo. Então, isso tudo cabe uma certa, como é que nós podemos dizer? Uma certa imparcialidade no que diz respeito àquilo que contém o processo. Eu não posso julgar de acordo com aquilo que eu quero. Eu não gosto do A, então eu vou julgar de acordo com aquilo que eu não gosto. Né? Se eu gosto do B, eu vou julgar de acordo com aquilo que eu gosto. Então fica uma coisa extremamente complicada, né? Muito complicada. Os repórteres, seja tanto da Veja como da Folha, mais especificamente da Veja, passaram semanas investigando e analisando jornalisticamente o material e confirmaram a sua autenticidade. Aquilo que eu tinha dito antes. A autenticidade do material, isso faz com que você tenha uma garantia, uma certeza daquilo que você está, de fato, pesquisando e analisando para você fazer uma publicação correta para as pessoas desse país. E isso é de fundamental importância. Com um detalhe, a última frase merece ser enfatizada. Todas as comunicações são verdadeiras, palavra por palavra. Então, para você poder chegar ao ponto de dizer isso, todas as informações são verdadeiras, palavras por palavra, até porque também nós não podemos deixar de esquecer que não houve nenhum tipo de contestação com relação tanto ao ex-ministro Sérgio Moro e também à equipe de promotores da Promotoria Federal. Até porque as respostas são sempre as mesmas, não existe nenhum tipo de fato novo que eles trazem como resposta. A resposta é sempre a mesma. Eu não me lembro, pode ser ou pode não ser. E isso é uma coisa que a sociedade está vendo e está aceitando esse tipo de resposta. Esse é um tipo de resposta que, se fosse dado pelo outro lado, né, fosse dado esse tipo de resposta pela esquerda, né, pelo Lula, pelo Zé Dirceu, nossa, o pessoal já teria caído matando em cima, não aceitando esse tipo de questão, esse tipo de postura. Mas as pessoas ainda têm um certo crédito naquilo que o Sérgio Moro tem dito. Né? Até porque saiu uma pesquisa na Folha, que eu também não peguei aqui até para estar passando para vocês. Saiu uma pesquisa na Folha, que eu entendo que a pesquisa ela é um fato. Aos poucos as coisas estão mudando. As pessoas estão tendo uma visão diferente, as pessoas estão começando a analisar de uma forma mais consciente tudo aquilo que tem acontecido, né? Até porque o Sérgio Moro deixou de lado a imparcialidade, né? E atuou como acusação. Isso não cabe ao juiz. Não cabe. Não cabe ao juiz, ele não tem essa prerrogativa de atuar como acusação. Você atuar como acusação, então, o juiz está lá para julgar o caso. Ele recebe os autos, ele analisa e julga. Até porque quem acusa é a promotoria. Quem investiga é a Polícia Federal. Ponto. Então não existe como é que eu posso dizer? Não existe uma questão aí fora de uma ordem normal das coisas. Isso é fato. Isso é fato. Né? Isso é fato.
Tem uma questão que eu vejo que é de importância a gente estar citando, é que o texto ele traz não só a prova do que o Moro mentiu, né? Repetidamente, isso foram repetidamente para a população, seja lá no Senado como no Congresso, que a situação da Lava Jato ela fica numa situação extremamente delicada. E isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. Por quê? Porque quando a pessoa mente, ela mente ela mente hoje, ela mente amanhã, ela mente depois, né? Até porque aquilo que eu tinha dito agora há pouco, ou ela concorda, ou ela não concorda, ou ela aceita, acho que eu falei, acho que eu não falei, acho que eu disse, acho que eu não disse. Isso tudo traz, traz uma interrogação muito grande, né? E esse comportamento é um comportamento, socialmente dizendo, que não cabe para uma pessoa que está lá ocupando um cargo importante dentro do executivo brasileiro. Não cabe. Ele, como ministro da Justiça, ele tem obrigações, tem deveres. E isso tem que ser, de fato, honrado e cumprido. Porque senão, né, fica ruim. Até porque tudo aquilo que ele discutiu e nas conversas houve que eu diria que foi uma promiscuidade entre ele e Dallagnol, isso não dá pra gente não entender que não houve. Claro que houve, né? As pessoas não estão querendo admitir esse tipo de comportamento, mas infelizmente houve, né? Muitos não gostariam que isso acontecesse, mas tem muitos que estão assim, ó, entendendo que isso é uma coisa normal. Não é normal. Dentro da jurisprudência não é normal. Eu volto a dizer, não sou especialista na questão jurídica, mas o que todos os especialistas têm dito é que isso não é normal. Esse tipo de contato, esse tipo de conversa entre juiz e o Ministério Público com relação a determinados casos não é uma coisa legal. Até porque também tem o seguinte, né? Parece que no país existem duas constituições. Uma para o país e outra para o ex-presidente Lula. E é uma coisa que para um pode tudo, para outro não pode nada. Então essas são situações então que não cabe muito questionamento, infelizmente. Quero ler aqui um trecho de uma questão que está aqui. As conversas entre os membros do Ministério Público assumiram várias vezes tom de arquibancada. Olha que situação. Como membro da Força Tarefa, torcendo a cada lance da batalha contra os inimigos. Ó, se é uma questão de acusação, o outro lado não é o inimigo, né? Em 13 de julho de 2015, Dallagnol saiu exultante de um encontro com o ministro Edson Fachin e comenta com os colegas do Ministério Público Federal. Caros, conversei 45 minutos com o Fachin. O Fachin é nosso. Isso foi noticiado aí aos ventos aí. Chegar a esse ponto, quando eu disse numa outra live que o STF estava emparedado, infelizmente está mesmo, chantageado. Essa é uma verdade, chantageado. Porque tanto a Carmen Lúcia como o Edson Fachin, tanto o Fux, né, são pessoas. Vocês podem notar que nas votações o lado que eles tomaram, o nível de votação que foi feito, né? O nível de votação que foi feito. Então, infelizmente é uma coisa que não dá pra gente não ter uma certa desconfiança, né? Isso nós estamos falando da Suprema Corte, ministros da Suprema Corte.
E isso cabe um questionamento muito grande da nossa parte. Nós não temos que ter esse tipo de... não temos que ter esse tipo de, de pudor de não dizer. Infelizmente. Às vezes não dá para acreditar, né? Que eles vão ter uma postura e uma votação honesta, seja em qualquer caso, não especificamente na questão do caso do ex-presidente Lula. Isso tem que ser dito, né? E com relação também à questão da media trainer, né? Do Faustão, né? Cabe também esse tipo de questionamento, né? É porque eu disse para vocês lá atrás, a Globo está envolvida nessas questões. E o seu Faustão entendeu também que era uma coisa normal. Nós podemos orientar para que a informação chegue mais fácil para a população, sem que haja nenhum tipo de, como é que fala, ruído, né? A comunicação tem que ser mais simples, muito mais fácil. As pessoas não podem ter, tem que ser uma linguagem bem mais rasa, né? E foi isso que o Faustão quis dizer, né? Pô, você tá lidando com gente ignorante. Então, com gente ignorante, gente de baixo nível, você tem que falar de uma forma de baixo nível, né? Isso é mostrar que a população brasileira, de fato, não vale absolutamente nada. Essa é uma questão que cabe a gente ressaltar, né? E isso tudo tá posto, né? Isso tudo é colocado de maneira muito a ser questionado. Então, minha gente, esse tipo de postura, esse tipo de condição, a gente tem que, de fato, fazer como é que nós podemos dizer? Fazer uma reflexão. Tem que fazer uma reflexão com relação a esses tipos de questão. Até porque os vazamentos continuam e não vai ter parada. Esse que eu estou fazendo para vocês é o 8. Eu vou agora entrar na questão do 9, que entra na questão da Venezuela, né? Que para mim é uma questão muito mais séria, né? As pessoas podem entender que não, mas para mim é muito mais séria. Os procuradores da Lava Jato se articularam para vazar informações sigilosas da delação da Odebrecht para a oposição após a sugestão do juiz Sérgio Moro. O pessoal, por ideia do Sérgio Moro, tentou vazar informações da delação da Odebrecht para a oposição da Venezuela contra o presidente Maduro. Agora vocês imaginam, o pessoal foi muito mais além. Eles foram... A coisa caminhou, gente, né? A coisa caminhou. Vejam só o ponto. Deltan respondeu mais tarde, explicando como eles poderiam fazer a operação. Nos dá para tornar público, simplesmente não dá para tornar público, simplesmente porque violaria o acordo, mas dá para enviar informações espontâneas à Venezuela, e isso torna provável em que alguns lugares no caminho alguém possa tornar público. Gente, analisem comigo, né? O que é que esse pessoal tinha a ver com relação à questão da Venezuela? Isso só traz à tona uma outra questão, que é os Estados Unidos, de fato, estão envolvidos nessa questão. E muita gente acha que isso é teoria da conspiração. E não é. Não é teoria da conspiração. As pessoas têm que entender que isso é uma coisa que está aí, está posta, né? Está posta, minha gente. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa em jogo. Coisas que às vezes isso está fora da nossa percepção.
E que essas pessoas, e eu entendo que essas pessoas também estão sendo usadas pelos Estados Unidos. Estão sendo usadas pelo imperialismo americano. Porque o que essas pessoas vão ganhar? O que essas pessoas vão ter em troca? Essa é uma outra questão que eu coloco. O que eles vão ter em troca? O que eles teriam em troca? Então, são situações que é um certo pensamento. Estavam fazendo o quê? A troco do quê? Para ter qual moeda de troca nisso tudo? Então, cabe a gente fazer uma reflexão, cabe a gente poder entender que, de fato, as coisas já tomaram um rumo extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E, acima de tudo, nós temos que rever os nossos posicionamentos, né? Porque, senão, fica muito difícil. Hoje saiu a notícia de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se afastou por uma semana, e eu entendo, eu postei isso no meu Twitter e no meu Facebook, que a pressão está muito forte, o pessoal entende que não, que está tranquilo, mas ele, para mim, ele acusou o golpe, tá, os vazamentos estão trazendo uma pressão social muito grande para ele. Ele está, por enquanto, mantendo a pose, mantendo a postura, mas é muito difícil você ser bombardeado semana sim, semana não, né? E você dá as mesmas respostas. Não sei, não me lembro, não vi. Enfim, a sociedade está vendo que isso tudo, essa mentira de fato, está corroendo não só ao ministro da Segurança, ao ministro da Justiça, como também ao governo Bolsonaro. Porque está defendendo uma pessoa que não tem muita defesa, né? Mas, enfim, a gente vai aguardar os próximos capítulos de tudo isso. Beleza, pessoal? Eu agradeço. Espero que vocês tenham um bom feriado amanhã. E a gente volta uma outra hora. Um grande abraço.